Dois quadriláteros são dados em que três lados e os dois ângulos incluídos de um são congruentes, respectivamente, a três lados e aos dois ângulos incluídos no outro. Uma prova de que os dois quadriláteros são congruentes verifica a propriedade de congruência lado, ângulo, lado, ângulo, lado para quadriláteros. Item A. Desenhe as diagonais BD e XZ. Quais dos triângulos formados são congruentes? Qual é a razão? Então, as diagonais já estão aqui expostas. Temos dois quadriláteros, o quadrilátero ABCD e o quadrilátero WXYZ. Temos que verificar o triângulo que é congruente pelo desenho que está. Então, o triângulo congruente, nós podemos verificar que o lado BC foi dado, é congruente ao lado XY. Essa marca aqui que mostra isso. O lado CD é congruente ao lado YZ. Mostra isso. Certo? Então, o ângulo C é congruente ao ângulo Y. Que está mostrando aqui, tá? Logo, pela propriedade lado, ângulo, lado dos triângulos, eles são congruentes. Triângulo BCD é congruente ao triângulo XYZ. Certo? Pela propriedade lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. É isso. Dá um print que nós vamos fazer o item B. Vai demorar esse exercício, hein? Item B. Mostre que o ângulo 1 é congruente ao ângulo 5. Esse ângulo congruente é esse. Então, vendo o ângulo ABC é congruente ao ângulo WXY, porque nós sabemos esse lado igual a esse lado igual a esse, então os dois ângulos são iguais, porque esse triângulo é congruente ao outro triângulo que nós vimos no item, então, certo? Pela congruência de triângulos que nós vimos, o ângulo 2 é congruente ao ângulo 6, certo? A medida do ângulo ABC menos a medida do ângulo 2 é igual à medida do ângulo WXY menos a medida do ângulo 6, certo? Ou então, a medida do ângulo 1 é igual à medida do ângulo 5. Portanto, o ângulo 1 é congruente ao ângulo 5. Eles têm a mesma medida, certo? Outro print que nós vamos fazer o
o item C. O item C. Mostre que o triângulo ABD é congruente ao triângulo WXZ. Mostrar que esses dois triângulos são congruentes. AB é congruente a WX. Foi dado aqui, certo? O ângulo 1 congruente ao ângulo 5. Nós já vimos no exercício anterior. Que mais? O lado BD é congruente ao lado XZ. BD congruente XZ. AD é congruente WZ. O ângulo BAD congruente ao ângulo XWZ. Portanto, pela propriedade lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, eles são congruentes. Triângulo ABD é congruente triângulo WXZ. Certo? Novo print, fazer o item D. Item D. Mostre que o ângulo ADC é congruente ao ângulo WZY. Item D. O ângulo ADC, bom, nós vimos que o triângulo ABD congruente triângulo WXZ, certo? O triângulo BCD é congruente ao triângulo XYZ, semelhantes. Então, o ângulo ADC o ângulo 4, esse ângulo é congruente ao ângulo 8. Porque se eles são congruente ao ângulo 8. Porque os dois triângulos são congruentes, então os ângulos também são congruentes. Este ângulo congruente é esse, certo? Já vi. Então, a medida do ângulo do triângulo ADC, medida do ângulo ADC, tudo, né, o 3 e o 4, é igual a medida do ângulo 3 mais a medida do ângulo 4.
a medida do ângulo WZY vai ser igual à medida do ângulo 7 mais a medida do ângulo 8. Logo, o ângulo ADC é congruente ao ângulo WZY. Certo? Print para fazermos a última. Todas as partes correspondentes dos quadriláteros ABCD e WXYZ se mostraram congruentes no item E? Assim, todas, né? Quadrilátero ABCD é congruente WXYZ. Então nós vimos que o lado AB o ângulo B com o lado BC com o ângulo C e o lado CD com o ângulo D e o lado DA são congruentes, né? Tem a mesma medida do lado WX com o ângulo X com o lado XY, o ângulo Y com o lado YZ, o ângulo Z e o lado ZW. Atende às propriedades de congruência de quadriláteros, que diz que 3 lados, 3 ângulos, 3 lados e 2 ângulos, né? Aí escolhe, começa no lado, ó, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Suficiente para mostrar que é um quadriláteros congruentes. Tudo bem? É isso. Justifique a seguinte afirmação: se o ângulo D e o ângulo E são suplementares e congruentes, eles são ângulos retos. Vamos ver. O ângulo D e o ângulo E são suplementares, é uma afirmação. Isso quer dizer que a medida do ângulo D é igual à medida do ângulo E. Vamos dizer que é igual a x, certo? Isso quer dizer que a medida do ângulo D mais a medida do ângulo E é igual a x mais x, que é igual a 180 graus. São suplementares. Então, por substituição, x, 2x, né? X mais x igual a 180 graus. X é igual a 180 dividido por 2.
X é igual a 90 graus, que é o ângulo reto. Logo, né? Como a medida do ângulo D é igual a x, medida do ângulo D igual a 90 graus, ângulo reto, e medida do ângulo E igual a 90 graus, que também é reto. Tudo bem? Isso. Propriedades de semelhança de triângulos. Dois triângulos ABC e DEF são semelhantes se e somente se pelo menos uma das três afirmações a seguir for verdadeira. Pelo menos uma das três. A primeira, dois pares de lados correspondentes são proporcionais e seus ângulos incluídos são congruentes. Semelhança side angle side, lado, ângulo, ângulo. Vamos ver isso. Então aqui, ó, nós dois pares de lados correspondentes são proporcionais e seus ângulos incluídos são congruentes. Dois pares de lados. Por exemplo, esse lado, esse lado. Com esse e com esse. Triângulo ABC, triângulo DEF. E seus ângulos incluídos são congruentes. Então, este ângulo congruente é esse. Então, esses dois triângulos são semelhantes por esse motivo. O 2. A segunda propriedade. Dois pares de ângulos correspondentes são congruentes. Semelhança ângulo, ângulo. Então, nós temos aqui o 2. Dois pares de ângulos do triângulo ABC são congruentes. Note que aqui a propriedade é de semelhança de triângulos, tá? Quer dizer, o tamanho do triângulo não importa. Eles são semelhantes se acontecer esses casos. Neste item 2, ó, observe que a similaridade ângulo-ângulo é equivalente à similaridade ângulo-ângulo-ângulo, pois a medida do terceiro ângulo é conhecida uma vez que as medidas de dois ângulos são conhecidas. Certo? Então, este ângulo aqui, ó, se esses dois são congruentes, o terceiro ângulo também vai ser. Tá? E a terceira propriedade, todos os três pares de lados correspondentes são proporcionais, semelhança lado, 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 side, 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 certo? Seria esse aqui, ó. Este lado AB é proporcional ao lado DE, o lado AC é proporcional ao lado DF, o lado BC é proporcional ao lado EF. Certo? Vamos fazer um exercício explorando isso. Um aluno de 1,5 m de altura deseja determinar a altura de uma árvore no terreno da escola. A árvore projeta uma sombra de 37,5 metros de comprimento, ao mesmo tempo em que o aluno projeta uma sombra de 2,5 metros de comprimento, conforme a figura. Suponha que a árvore e o aluno estejam no nível do solo. Quão alta é a árvore? Aqui foi dado, ó, a altura do aluno, né, ou da aluna. Aqui deveria ser um aluno, foi a tradução. Então, o lado AB está para o lado DE proporcionalidade, né?
assim como lado CB está para o lado FE, ou EF, né? Certo? Com isso, nós conseguimos encontrar o lado DE que está procurando. É similaridade de triângulos. Tá? Então, quanto mede AB? 1,5. Quanto mede DE? É o que nós estamos procurando. Quanto mede CB? 2,5. E EF? 37,5. Então, DE vai ser igual, multiplicando em cruz, né? 1,5 vezes 37,5 dividido por 2,5. Então, a árvore vai ter uma altura aproximada, né? Pegando a calculadora. (1,5) vezes 37,5 dividido por 2,5. 22,5 metros de altura. Altura da árvore, tá? Então aqui fica um resultado certo, porque não deu aproximado, deu exatamente 22,5 metros. Essa é a altura da árvore. Daria para calcular a hipotenusa desse triângulo? Daria, calculando esse aqui primeiro, porque eles são similares inclusive na hipotenusa aqui. Porque aqui não foi dada a hipotenusa, mas dá para calcular usando o teorema de Pitágoras. Tudo bem? É isso.